estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar sobre as últimas horas, The Last Hours, que seria um novo quadro do canal também, só que vamos ver como é que vai ficar aqui. Já fez a do Keith Moon e agora vou fazer do Bon Scott, do AC/DC. Vamos lá. Um escocês com um australiano, que nasceu na Austrália, né? Mas tem uma coisa com escocês, tem algo a mais, né? Uma incidência. Rebelde, alcoólatra, uma voz assim totalmente sexy e esganiçada, ao mesmo tempo rouca e ao mesmo tempo rock, a cara do rock, e uma coisa jovem, uma coisa excelente e ao mesmo tempo impressionante e difícil de fazer. Difícil de ver, né? Vamos lá. Vou dizer aqui pra vocês sobre, assim, as últimas horas. Vou colocar aqui. Sylvia era uma pessoa problemática, uma mulher em que ele tinha um relacionamento. Só um relacionamento perturbador, bem perturbador. E um relacionamento tóxico com ela. Ele queria ficar, ele assim, nos últimos dias, ele queria ficar sóbrio, né? Ele queria colocar o corpo para ficar para secar, digamos, né? Ele realmente estava admitindo por ele mesmo que ele estava exagerando no álcool e que ele precisava de ajuda e que ele precisava se desintoxicar. Ele mesmo. E aí, pois ele já estava esgotado, porque as turnês do AC/DC eram uns 6 dias por semana, digamos assim, 6 dias por semana. Eles não tinha como parar, não tinha como folgar, digamos assim. Aí quando tinha, era só, digamos, 2 a 3 dias, ou uma semana, vamos supor. E aí ele tinha que aproveitar esse momento para relaxar. Isso não é só com a maioria dos artistas. E aí ele estava em Londres, ele foi para o ensaio da banda, já estava bêbado. E no dia seguinte ele acordou num apartamento com a Sylvia, cheirando a vodka, whisky e até arrependimento. Por que arrependimento? Por que será arrependimento? Porque o Bon Scott, como pessoa, ele sempre queria mais. Só que ele também fazia mais. E ele dava o seu melhor, sempre. Tanto nas gravações, tanto com a galera do estúdio, a banda, sabe? A equipe inteira. Arrependimento com certas coisas do fato dele fazer determinadas coisas em que ele só fazia que ele queria fazer só no momento, só que depois ele se arrependia, digamos. Aquela coisa do não pensei 2 vezes, sabe? E aí ele acaba se arrependendo. Por que ele acaba se arrependendo? Porque ele sabe que ele precisa se recuperar. Ele sabe que ele precisa parar de beber para as apresentações serem o esperado e também serem aquilo que o AC/DC é, sabe? E aí, depois que ele acordou e tal, eles foram para um bar. E aí ele bebeu 12. Ele bebeu doses infinitas, doses de álcool infinitas, ao ponto assim de cerveja, de rindo alto. E aí ele conheceu um cara que a Sylvia conhecia, os dois de novo bebendo muitas doses de vodka, conhaque e heroína.
E aí depois o bom ele teve mais de uma overdose, não sei se você sabe, mas durante essa trajetória do ACDC, que ele começou a beber e tudo mais, ele já teve outras overdoses, tipo, o Keith Moon também teve outras overdoses que ninguém ficou sabendo ali, mas teve. O bom aconteceu a mesma coisa, só que era só a galera da banda e da equipe assim, que sabia que ele tinha tido isso, mas aí não que ia para a imprensa ali. E aí o Bon Scott, ele teve várias overdoses. Só que aí foram encobertas pela banda. Ele dormiu no carro e não acordou mais. Né, o cara que ele tava conversando, que era um amigo da Sylvia, estavam conversando por altas horas, e aí o cara colocou ele dentro de um carro, que praticamente parece um caixão, só que com rodas. E aí ele dormiu e não acordou mais. O corpo estava frio e azulado quando foi encontrado. A morte foi por overdose acidental. Overdose acidental, porque ele estava dormindo de barriga para cima, bêbado, dormindo de barriga para cima. O que acontece? Vomita, volta, tudo. E aí, em vez de ele virar e vomitar, não, ele está dormindo, né? Então ele não sentiu, ou era para ele ter sentido, ou realmente ele não sentiu por conta de tanto álcool e droga ali que ele tomou. A família dele aceitou receber os lucros pelos royalties do Back to Black, pois Bon tinha escrito algumas letras. Algumas dessas letras foram escritas por ele. A família aceitou, a banda realmente fez isso, colocou, realmente mandou os lucros, eu acho que eles mandam até hoje. Só que a pessoa que que ligou para a mãe do Bon Scott para dar a notícia de que o filho dela morreu foi o Malcolm Young. E o Malcolm Young era um dos caras mais frios que você pode conhecer. Ele apenas ligou e disse: alô, sinto Natal, sinto lhes dizer, mas seu filho morreu. E desligou, mais nada. Sabe? Uma das pessoas mais frias que já existiu. E a lição do Bon Scott para isso é que ele era uma pessoa completamente exagerada em termos de álcool e em termos de tudo também, porque era só sexo, drogas, rock and roll. E também arrependimentos, porque boa parte disso ele também não queria fazer, mas fez, sabe? Foi muito dos outros, né? E aí, quando esse cara apareceu, e aí depois que queriam o contato dele para falar com ele, para saber o que eles tinham conversado, o que tinha acontecido e tal, o cara sumiu. Não apareceu mais. Ele sumiu. Evaporou da terra. Evaporou. Sabe? Não conseguiram encontrar mais ele. O cara, eu acho que até saiu do país. Sabe? Então, é bem gratificante. Foi um marco em 1980. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, que ajuda muito. E a Mamãe Cat fica por aqui.